Olá, muito boa noite. É bom podermos mais uma vez estarmos juntos no nosso Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e este é um programa, claro, da Igreja do Nazareno Ebenezer com o título Dormindo com Deus, porque nesse momento que antecede o nosso sono, que possamos ouvir a voz de Deus e lembrar que o nosso lema é dormir em paz, porque aquele que cuida de nós, esse não dorme, mas constantemente está conosco todos os momentos da nossa vida. E é bom podermos, mais uma vez, abrirmos a palavra e ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Chegamos hoje no meio do ano, 6 meses já se passaram, caminhamos agora para o final e a minha expectativa é que esse ano possa ser o melhor da tua vida, independente das coisas que te aconteçam ou nos aconteçam. Por que é o melhor da nossa vida? Porque se vivemos, como diz Romanos, se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Então, é sempre o melhor, porque viver é Cristo e o morrer é lucro, porque estaremos junto com Ele na eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão chegando nessa hora e vão ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Nessa sexta-feira, a palavra de Deus vai para o profeta maior, ou nós vamos abrir no profeta maior. Profeta maior não por causa da sua altura, mas por causa do conteúdo escrito, que foi um conteúdo maior do que a dos profetas menores. E como nós vamos abrir no profeta maior, a palavra de Deus hoje é em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, nós vamos olhar para os versos que alguns conhecem muito bem. É a respeito da visão de Isaías e o seu chamado. E nós encontramos o seguinte trecho da palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas asas vestiam e enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. Sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele disse: vá e diga a esse povo: ouçam
mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Tornei insensível o coração deste povo, endureci-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converter e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: e fiquem sem habitantes. Até quando? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruína e devastada. E o Senhor afaste dele o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o tronco. Assim, a santa semente será o seu toco. Encontramos nesse trecho da palavra de Deus o chamado de Isaías. E começa esse chamado com uma situação bastante interessante, a volta de Isaías, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias era parente de Isaías. E parece que agora a segurança do profeta é retirada, é tirada, é lançada fora. E nesse momento é que ele vê, então, o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele já era profeta, mas ele ainda não tinha tido uma visão. Muitas coisas nos envolvem, parece que tentando tirar o nosso foco em Deus, retirando completamente a nossa visão do Senhor, e então nós não percebemos até que algo acontece na nossa vida ou na nossa história que nos faz mudar completamente a situação. Aí nós passamos a ter uma visão do Senhor. Foi isso que aconteceu com Isaías. E uma visão extraordinária. Uma visão sobre o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Depois, nesta visão, temos seres celestiais, serafins, que estavam por cima, e aí descreve como eram os serafins e também o que clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, nós encontramos aqui que, após ele ter essa visão lá de cima, das coisas do alto, das coisas de Deus, ele tem uma visão dele mesmo e da sua pecaminosidade. E veja só que essa visão que ele teve dele mesmo, teve pelo menos 5 pontos que eu quero destacar aqui. A primeira delas foi que a visão que ele teve dele mesmo trouxe uma convicção. O verso de número 5 fala justamente sobre isso. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. A primeira coisa aqui que eu quero destacar, quando ele teve a visão de si mesmo, foi uma convicção de que ele era um pecador.
ai de mim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A primeira visão que o Senhor quer que nós tenhamos de nós mesmos é a convicção de que somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Por que esta visão? Porque quando você acha que você é alguma coisa, você não precisa de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram, estão separados da presença de Deus, à parte da presença de Deus. Todos, independente de quem quer que seja. E esta é uma convicção que precisamos ter diante de olhar para Deus, que é santo, 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 e toda a sua glória enche a terra. Precisamos olhar para nós mesmos e ver qual é a nossa condição. E quando nós olhamos a nossa condição, vem então uma convicção de que sim, nós não somos nada e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. E quando nós olhamos a nossa condição de pecador, traz também uma contrição. O verso de número 5, ele fala sobre esta contrição, e dizendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Traz uma contrição. Os meus olhos viram o Senhor. Talvez a mentalidade do profeta era a mentalidade do Antigo Testamento, onde ninguém que viu a pessoa do Senhor, e Moisés pede para ver a glória, e é negada, porque ninguém que vê o Senhor permanece. A majestade do Senhor é tão grande que quando Moisés pede para ver a glória, ele disse, olha, ninguém permanece vivo depois que vê a minha pessoa, mas mete numa fenda e quando eu passar vou colocar a mão por cima. E nesse pequeno trecho temos o encobrir e o revelar de Deus. Encobre para revelar. E aqui Isaías viu o Senhor, trouxe convicção de quem ele era, qual era a sua condição. Uma contrição tremenda, que então passa para a confissão. Veja só o verso que se segue. Então, os serafins voaram trazendo uma brasa viva que havia tirado com uma pinça, com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que a brasa tocou os seus lábios e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Veja que aqui traz um tratar do pecado de Isaías, da iniquidade foi tirada. Mas isso só foi possível porque, além da convicção, da contrição, ele confessou quem ele era. No verso ainda 5, dizendo que eu habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também de lábios impuros. Ele tinha a ciência de quem ele era e a capacidade de confessar que ele também era um homem de lábios impuros. E aí vem o quarto passo, a purificação, que é o que nós estávamos lendo agora mesmo.
diz que havia tirado do altar com uma pinça e com a brasa tocou e disse: eis que a brasa tocou os teus lábios e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Aqui tem um ponto muito importante. Deus, Ele chama eu e você do jeito que nós estamos. Mas depois que há um encontro com o Senhor, verdadeiramente, em que temos uma visão de quem é Deus e quem nós somos, e quando há uma confissão, uma convicção de que somos pecadores, uma contrição, uma confissão, então passa a ter uma purificação. Olha só, que diz que a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Iniquidade tirada e pecado perdoado. Há uma purificação. Se tem uma coisa que a maioria de nós temos na nossa casa, é um purificador de água. E não existe coisa mais gostosa do que você ir lá no seu purificador de água, abrir quando você está com muita sede, abrir aquela água transparente, límpida, cair no copo e você tomar e matar a sua sede. É uma água pura, pura. E aquela água pura não vai provocar enfermidade ou doença de maneira alguma. Mas você já tomou água em que você teve a certeza que quando tomou, houve um desarranjo intestinal. Alguma coisa daquela água estava contaminada. Ou água com gosto. Altera completamente o metabolismo do ser humano. Altera a nossa saúde. E, queridos, aqui, aquilo que poderia alterar a saúde espiritual do ser humano, nesse texto, foi purificado. A iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. Nessa noite, você tem convicção de que, sem a pessoa de Deus, você é um pecador e precisa da graça e da misericórdia do Senhor? Você tem contrição no seu coração de ser um pecador? Tem gente que conta vantagem dos seus pecados. Precisamos ter vergonha e confessá-los. Confessar. Se com a tua boca confessar. Por que esse ponto tão importante da confissão? Que nós assumimos o nosso erro, o nosso pecado. Assumimos o que fizemos errado. E então o Senhor retira a iniquidade, purifica a nossa vida, tira todo o peso da minha alma e da tua alma. Cantávamos antigamente um cântico: já se foi, já se foi, já se foi. Todo peso na minha alma já se foi. Quando Jesus levou na cruz os nossos pecados. Você tem um coração puro, a iniquidade foi tirada, você pode dizer que o teu pecado foi perdoado, ou o inimigo ainda te acusa, joga no teu rosto, cobra caro, porque não foi perdoado. Mas hoje é tempo, hoje é dia em especial de purificação, de retirada da iniquidade. Se você for com contrição, confissão, convicção de que precisa do Senhor, Ele vai purificar. E por último, nós encontramos aqui uma consagração. Porque a pergunta é: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi:
eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo. Encontramos aqui uma consagração. Não somente uma purificação, não somente perdão, mas uma consagração por parte de Isaías, dizendo, eu estou aqui, pode me usar, eu estou pronto, pode fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero. Eu estou à sua disposição para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te chama para a purificação, para a retirada, em nome de Jesus, de toda a iniquidade. Não à toa, mas para que você se consagre a Ele. E olha, que Ele tem um serviço especial para você, como tinha para Isaías. Agora você vai e diga ao povo, que tremendo, o Senhor, Ele então já nesse momento conta com Isaías indo fazer a obra que o Senhor estava destinando ele a fazer. E quando o Senhor nos purifica e tira a iniquidade, ele tem um propósito especial para que eu e você possamos, em nome do Senhor, ser instrumentos da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, traz, ó Deus, uma convicção ao olharmos para o céu. Uma convicção, ó Deus, de quem nós somos, pecadores, e precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Ó Deus, traz contrição. Ó Deus, traz confissão. Também, ó Deus, traz purificação e perdão, para que haja consagração, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem, queremos dar um alôzinho aqui às pessoas que estão conosco. Eu espero que a transmissão não parou aí para você. Algumas vezes, enquanto eu estou pregando, aparece aqui transmissão interrompida, gravando, uma série de coisas. Eu espero que a mensagem chegou a você para que você possa meditar na palavra de Deus. Quero mandar um abraço aqui à dona Lourdinha Campos, que é a nossa irmã amada e querida, a irmã que anda com o besorrinho branco no Brasil. Ei, irmã Lourdinha, no Brasil. É aquele automóvel branco dela, tem a cara e o jeito dela. Eu sei que algumas irmãs aí andam com ela aí pro Brasil todo. Dona Maria Bueno, a paz do Senhor Jesus, é muito bom tê-la conosco. Essa irmã é que faz o melhor bolo da região, pode ter certeza disso. Mãezinha querida, um beijo, te amo. Dona Luzia, que Deus te abençoe, Dona Luzia, em nome do Senhor Jesus. Jean, o aniversário ficou para ontem, agora você já está entrando no novo patamar. Então, que Deus te abençoe no primeiro dia do novo patamar. Luiz Silva, que Deus te abençoe, Luiz, em nome de Jesus. Muito bem. A Vilma, muito bem, um abraço. A Luzia Gomes, a vovó, Deus te abençoe, Luzia, em nome do Senhor Jesus.
Muito bem. A Rita, nossa corredora, a nossa papaléguas, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Patrícia Lovato, que Deus te abençoe, Patrícia, em nome de Jesus. Muito bem. Aqui é que eu vou, minha tia lá de Souzas, Deus abençoe. Minha tia Terezinha, Juliana, lá de Hortolândia, que Deus te abençoe. Mando abraço ao seu marido, em especial, tenho grande estima por ele, viu? Você também, é lógico. Deus te abençoe. Pedido de oração aqui pela família e familiares da irmã Lourdes. Vamos estar orando. Também Dona Cacilda pede aí ao primo Raulino que estamos orando por ele. E a notícia não é boa por causa da piora. Vamos estar orando por ele em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia. E também ali o Donizete, que sofreu um acidente. A Patrícia Lovato, de oração com um amigo de trabalho, está entubado com Covid. É Vandré. Vamos orar pelo Vandré. Também está de alta, graças a Deus. Aqui Dona Lourdinha está dizendo que agradece pelas orações pela prima Maria, que está de alta, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos estar orando pela Gisele do Jorge, esposa do Jorge, que não está bem. Recebi notícias do Oscar, irmão do pastor Olivaldo, ele está melhor, também o André está um pouco melhor, graças a Deus. Não estão no hospital, já estão em casa, então carece das nossas orações. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos. Ó Deus, nós clamamos pelo Vandré, clamamos pela família da Dona Lourdes, os familiares todos. Clamamos, ó Deus, pela Gisele, que o Senhor tenha misericórdia, estenda suas mãos sobre ela, em nome de Jesus. Ó Deus, clamamos, ó Deus, pela vida do Oscar, do André, que o Senhor esteja sobre eles. Senhor Jesus, esteja sobre a nação brasileira, trazendo, ó Deus, alívio e cura, ó Deus, desta pestilência, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós clamamos que o Senhor dê sabedoria e direção em nome de Jesus aos líderes do nosso país, para que os brasileiros não sofram, Pai. Clamamos também pelos médicos, enfermeiros, atendentes, pessoal da limpeza, que o Senhor possa abençoá-los, proteger e proteger a sua casa e sua família, em nome de Jesus. Também, ó Deus, dê uma noite de paz e de descanso e um final de semana cheio de esperança, graça e fé para cada um daqueles que estão nos ouvindo. Uma noite de paz e de descanso, tirando toda a insônia, depressão, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Espírito do Senhor venha sobre as vidas que estão nos assistindo, de tal maneira que possam ter uma noite tranquila, como diz o livro de Salmo. Eu me deito em paz e pego no sono. Que o Senhor, ó Deus, possa dar essa tranquilidade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, hoje eu quero ler aqui uma pequena passagem, uma pequena história de Spurgeon, pregador, príncipe dos pregadores, com o título Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Veja só, e essa historinha diz assim: sentimos em nosso peito algo de ânimo
do intrépido marinheiro Sir Francis Drake, que depois de haver navegado por todo o mundo, teve que enfrentar uma tormenta no rio Tamisa. "O quê?", exclamou Drake. "Já naveguei com segurança em todos os mares conhecidos e agora vou me afogar em uma banheira?" A mesma coisa podemos nós afirmar hoje. Temos sido ajudados, Ebenezer, através de tanto tempo e tão frequentemente. Por outro lado, temos inabalável convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por que então vamos temer agora? E mais, como nos atrevemos a temer? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Portanto, não é tempo de tremer. Durma em paz. Aquele que te guarda, esse não dorme. Cuida de você. Um excelente final de semana e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até mais.